Fala galera, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos aí com mais um episódio dos Amigos da Eólica. Eu, Edgar Martins. E o Rômulo Salles, e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Seu nome é Igor Xavier, ele é pernambucano, morou muito tempo no Rio Grande do Norte, mas adora o Ceará. Ele vai falar um pouquinho pra gente aí de quem ele é, como é essa história dele na indústria eólica e o que é que ele vê dos próximos tempos relacionado à indústria eólica. O que é que a gente tem de promissor aí, o que nós temos para ver e para enxergar. Então fala um pouquinho quem é Igor Xavier aí pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, né? Como foi apresentado aqui pelo Rômulo. Sou engenheiro de segurança, né? Trabalho já na área há algum tempo, vamos dizer assim, por volta de 20 anos, né? Completando agora os 20 anos, e desenvolvendo esse trabalho aí em várias empresas, né? Também instituições que são abertas oportunidades para a gente estar fazendo alguns serviços, algumas atividades. Hoje estou, né, como gerente de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade na empresa Revtech Wind Solutions. Fantástico. Aqui em Fortaleza. Fala um pouquinho da tua história aí, como foi que tudo começou, como foi que você foi sensibilizado para a importância da segurança do trabalho? Foi inspiração? Onde você buscou essa inspiração? Bem, há um bom tempo atrás, né, assim, eu vinha ingressar na indústria há 25 anos atrás, e nesse início aí eu trabalhava na área de construções e telecomunicações, na parte de lançamento de redes, né? E aí teve a oportunidade de fazer o curso técnico de segurança do trabalho lá na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, né? O qual eu cursei, aproveitei a oportunidade e no momento, naquela época, era escasso profissional da área de segurança do trabalho. A gente adentrou, deu muito bem, foi um casamento muito acertado, né? E até hoje estou aí na área de segurança do trabalho, depois da formação em engenharia e como engenheiro de segurança, né? Então, eu acredito que deu match. Eu sempre tive uma curiosidade de entender o que é que, assim, existe um técnico de segurança do trabalho e geralmente ele gosta de fazer um caminho para se tornar engenheiro de segurança, né? Um caminho que geralmente é trilhado por esses profissionais. Mas você tem saudade de ser técnico de segurança do trabalho? Nós não deixamos de ser. Não existe ex-técnico de segurança do trabalho, né? Para onde a gente vai, para onde o caminho que a gente determina, tem como propósito trilhar, a gente segue. O que eu posso dizer com relação à área técnica? Eu tenho outros cursos da área técnica, tanto de qualificação como área técnica. Eu acredito no agregamento. Eu agrego. Minha primeira formação, não sei se você lembra, era economista, né? Sim. Eu fiz economia, fiz uma pós em segurança do trabalho, porém, dada a necessidade, há algum tempo, eu fui fazendo engenharia da melhor maneira possível até concluir e ter a oportunidade hoje de estar exercendo essa função com maestria, vamos dizer assim. Tem todo um trabalho, há uma diferença. Você não quer perder a parte de execução, mas sim de assumir essa natureza mais de ver com outros olhos os laudos, projetos, né? E, como bem sabemos, quanto mais você se qualifica, mais facilita, né, para você entender, procurar os vieses de normas, certificações e etc. Então, tudo isso agrega. Legal. Eu sempre enxerguei muito o técnico de segurança do trabalho como um cara muito operacional, né? Aquele cara... E a operacionalidade é apaixonante, impressionante. Você está trabalhando no operacional, às vezes você não sente nem um dia passar. Quando você menos espera, acabou o dia. Né? Já o gestor, o cara que está ali, ó, que é o maestro do negócio aí. Exatamente. Por isso que eu perguntei se existe saudade. Mas como você disse que foi um casamento... Como eu posso dizer, com relação direta ao campo, mesmo você, como na área de técnico em segurança, na parte de suporte de frente, né, na parte também de supervisão, você não deixa o campo. Coordenação, você não deixa o campo. E até mesmo como gestor, você tem que estar acompanhando, né? Eu já trabalho na área há algum tempo. Então você tem a necessidade de estar indo, dar o suporte, entendendo quais são
os recursos necessários naquele sistema, tanto humano, né, como saber se eles estão indo correndo para a ordem certa, para chegar no objetivo, se eles têm esse suporte do recurso material. Então, de uma forma mais geral, ou seja, a gente inicia-se trabalhando de maneira mais prática no dia a dia, pegando na mão e indo até lá ao campo. Eu não falo só dos profissionais da área de segurança do trabalho, mas eu falo das equipes, né, de operação, manutenção, instalação, montagem, que é toda essa área que a gente vivencia, principalmente no universo eólico, né? Então, se a gente for voltar no tempo aí de quando começou tudo, as empresas de torre anemométrica, lembra? Fazia prospecção 5, 6 anos antes de iniciar tudo isso. É quando a gente teve o primeiro contato, que eu chamo de desbravadores, que eles que fazem aquilo, parece estar assistindo um filme. Eles chegam, né? Eles chegam, não tem acesso, você tem que botar as coisas nas costas e fazer aquela trilhazinha, abrindo mesmo com o caminho para os outros. Igor, conta um pouquinho da tua história na eólica. Quando você chegou, então, como é que foi os primeiros desafios e hoje, quais são os desafios de hoje que você enfrenta? O que torna fácil essa adaptação do profissional técnico em segurança do trabalho é a polivalência. Então, assim, quando a gente está preparado para qualquer ramo de atividade, seja ela numa área rural, seja ela numa área de hospital. Então, eu venho da área de petróleo, né? Foi o início de tudo lá, onde teve os contratos, né, hoje firmados aí entre instituições com a própria Petrobras, e nós desenvolvíamos trabalhos voltados aí para a área de petróleo. Quando surgiu aí as primeiras empresas chegadas ao Brasil, né, diretamente da Alemanha, por isso que o grande convênio dessas instituições, né, da Petrobras com essas instituições, a gente teve a oportunidade, né, de desenvolver alguns trabalhos no início de tudo isso, né, lá no início dos anos 2000, para fazer a implementação de alguns projetos. E desses projetos até hoje estamos aí. Então iniciou com essa empresa, né, esse grupo alemão, e depois foram chegando outros. E aí a gente conhece indianos, né, até mesmo aqui da América Latina, os americanos chegaram os europeus, né, muitos hispânicos, e algumas empresas aí, inclusive, estão sendo agregadas, né? Umas fazem grandes fusões, depois tem a criação da sua identidade, né? É o caso da Siemens com a Gamesa, da General Electric no passado com a Alstom, né? A Nordex e a Acciona. Então, isso faz toda a diferença. Mas quando você começou, você já foi na área de segurança? Você foi da operação? Sempre trabalhei na área de segurança na eólica. Antes eu era de supervisão de redes, mas isso na área de telefonia. Que ano que você chegou na eólica? 90 e pouco. Aí no final dos anos 90 para o início do ano 2000, a gente iniciando esse trabalho justamente porque era a migração do petróleo para as energias renováveis, que é... Eu lembrei que a gente recebeu até uma visita de um alemão, não lembro o nome dele, ele disse que tinha um Neil Beetle, ele foi visitar o nosso centro de treinamento. Beagle? Não, o Beagle justamente foi visitar e disse que tinha um convênio com a CT Gás. Isso. Ele estava bem empolgado com a indústria eólica. Isso, exatamente. Com o crescimento, né? E ainda não tinha se falado nada sobre marco do offshore, nada, que é algo também que a gente tem que brilhar os olhos para isso, porque vai ser uma virada de chave gigantesca, né? Exato. Assim, um ponto interessante, que é um orgulho, eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Norte, né? Hoje pelo Ceará, mas assim, hoje eu estou aqui em Fortaleza, morando aqui, né? Estou muito bem, obrigado. Mas o Rio Grande do Norte, naquela época do início, ele detinha mais de 85% de toda a geração no Brasil. E os parques estavam lá, porque você tem ali uma faixa de... Na verdade, a faixa litorânea todinha. Começa ali no limite da Paraíba até o limite do Ceará. Você só tem parque eólico. E a gente teve a oportunidade de acompanhar praticamente todos, né? E isso é bom. Isso é bom. Então, eu digo isso porque... Como esses primeiros parques teve acompanhamento direto pelo CT Gás, eu tive a oportunidade de acompanhar com eles. Isso. Eu chamo de oportunidade, né?
Fala um pouquinho das diferenças das atividades, os desafios que você tinha como técnico e hoje você está não como engenheiro, já está como gerente? Gerente, isso, exatamente. Quais as diferenças? Às vezes quem está assistindo pode não entender, mas nessa área eólica onde você estava, as atividades como técnico e as atividades e os desafios como gerente. As atividades como técnico é mais operacional, de você estar ali o lado trabalhando junto com as equipes, pegando os principais pontos, principalmente dependendo da atividade. A gente vai falar aqui. Tudo inicia pela instalação. Instalação e montagem, desde a parte de recebimento, quando você está ali recebendo o material, toda a preocupação, principalmente com movimentação de carga. Então, assim, nesse quesito nós temos treinamentos, nós temos desenvolvimentos, nós temos procedimentos específicos para a atividade. Como também a parte de, não só dos procedimentos, mas do desenvolvimento dos documentos que são a base disso, né? E os seus desafios na época? Eram vários, porque é pioneirismo, vamos dizer assim. Você não tem outro modelo, mas você tem que desenvolver. E aí que está. Eu até recomendo para todos, a minha recomendação, um bom profissional da área de segurança do trabalho, ele não se limita só a prevenção e proteção. Prevenção é essencial. Proteção também. Mas tem outro parâmetro que ele está sempre mais latente, está na norma, está nas certificações, sim, que é a prontidão e resposta. Tá. Ou seja, exatamente. Por quê? Toda atividade de risco, daí é a gente mudar a nossa forma de pensar ou pensar diferente e mudar os critérios e contexto. Toda norma de risco, ela vai suscitar um treinamento específico. Todo treinamento específico, ele vai ter primeiro socorro ou traz o combate a incêndio, sim, de acordo com a sua especificação. Com aquela especificidade da norma, né? Exatamente. É nesse ponto que a gente vai trabalhar e vai dizer assim, poxa, eu tenho que ser um bom profissional. Aí a gente corre para fazer um treinamento apurado da área de socorrismo, um treinamento apurado na área de combate a incêndio. Combate a incêndio, por exemplo, na época era a brigada de incêndio. Aqui no estado do Ceará e no estado da Bahia nós temos o assessor técnico de brigada de incêndio. Pronto. E você vê a evolução das normas também, isso, né? Mas isso não impede de você fazer um curso de bombeiro civil, de você se identificar. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui agora minha experiência. Eu encontro o Rômulo trabalhando por uma empresa, né, um grupo específico, a gente fazia um treinamento fora, né, a empresa qualificava, e ele sabe, até o pessoal que participava, trabalhava na fabricação dos equipamentos, tinha todos os treinamentos. E era aberto para que eles conhecessem, como a nós também, para conhecer os treinamentos e conhecer como era a fabricação do produto, para que a gente pudesse, sim, dizer assim, ele é um consultor técnico, ele tem um conhecimento do material, né, do equipamento. Era fantástico mesmo. Isso. Então, até o parâmetro, qual era o parâmetro? O nosso parâmetro era PET. Então, assim, eu já chego a gente faz o curso direto, a primeira coisa que o cara vai falar a história da PET. Porque era um pioneiro. E aí você já tem um parâmetro, já tem algo mais para trazer quanto a isso. Ou seja, todo conteúdo que agregue é bem-vindo. Para falar um pouco da área de eólica, aí eu vou estudar içamento de carga, rigger, né? Para quem vai operar, operador, mas para mim é rigger. Saber amarração, saber distribuição de carga e leitura de carta. Identificar um plano, né? Saber se o plano está de acordo com o posicionamento das máquinas. Exatamente. Os times das operações. Né? Exatamente. O passo a passo. Os gargalos, onde pode ser os gargalos. Né? Isso, exatamente. Até uma leitura simples que eu sempre achava engraçado. De riscos. Quando você pega as peças que são os lifts, lá tem nomenclaturas. Se o ser humano não souber entender aquela nomenclatura, ele pode ocasionar uma atividade de risco. Se ele confundir ali carga de trabalho com carga de ruptura, nós temos um problema. E geralmente quem faz essa fiscalização, entre aspas, que pode parar uma atividade, é o profissional da área de segurança. E vai fazer uma diferença. Quando você tem a vivência, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui fora do Brasil, e a gente vai ter, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no México, a gente pega a oportunidade de conhecer uma medida
britânica, tonelada curta e não métrica. E a gente não tem esse entendimento, e quando você faz o treinamento é totalmente diferente. Onde a gente chegava para fazer ASO, era 1 hora dentro do ou consultório ou no quarto de hotel fazendo aqueles ASOs, né? Todos os exames, passo a passo. Isso é o diferencial, né? 1 hora para fazer um ASO, anamnese lá. Até eu o que eu costumo dizer, aquela martelinho no joelho de reflexo, eu nunca tinha visto, fui ver lá fora, né? Aí existem áreas mais exigentes que outras, né? Aí que entra o doping, né? Os outros tipos de mecanismos que eles solicitam, como diariamente também fazer o teste de bafômetro, alcoolímetro, né? Para justamente saber se tem ou não teor. Isso era uma prática comum lá. Assim como a gente tem, eu vou fazer uma atividade de espaço confinado ou trabalho em altura, verificar a pressão. Então, é um ponto bem interessante. Por isso que eu digo assim, a gente tem que se aperceber, estou entrando numa área. O que eu costumo falar para os profissionais, se você quer ser um bom profissional, seja um bom profissional. Estude e entenda cada item. Então, como eu disse, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional americana, e aí a gente desenvolveu um sistema de treinamentos. Claro, existia o treinamento da máquina. Eu fui procurar me especializar. Então, eu participava. Como eu venho da base lá do CTGás para o curso onde eu tinha 3 disciplinas, que era a especialização técnica em energia eólica, a gente teve que se organizar. Então, eu disse, não, eu vou cada vez mais estudar, me aprofundar, e é isso. Como eu disse, eu tive lá os nossos amigos que trabalharam antes nas empresas de fabricação de blades. Eles foram meus professores. Alguns que eu disse assim, foram meus alunos no passado, e quando eu cheguei a professor, eu disse, não, agora eu sou seu aluno. Né? Eu sou seu aluno porque mudou eu estou aprendendo. Mudou o assunto. Máquina, né? É você. Exatamente. Que é o camarada. Eu tenho uma noção, vamos dizer assim, mas é isso. A especialidade. Se eu entender como funciona, fica muito mais fácil para eu implementar as ações de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Então, aí hoje, como gerente, quais são os seus principais desafios e quais skills que você precisou desenvolver também? Porque às vezes a gente vai precisando de habilidades diferentes, né? Como você falou. Quais skills que você precisou desenvolver para te ajudar hoje nesses desafios? É uma peneira. A peneirar a informação. Mas o que eu aprendi, o que eu posso dizer assim, o que eu venho aprendendo nesse tempo, é que toda informação que é chegada, ela tem que ser levada em consideração. E isso é praxe. E aí eu vou fazer a abstração das informações e tirar o que realmente posso. Isso aqui eu posso aproveitar, isso aqui eu posso fazer algo por, isso aqui eu não posso. E aí também dar um feedback. Então trabalhar sempre com feedback, né? Porque eu, enquanto técnico, eu quero feedback. Ou se eu não fosse técnico, qualificado, qualquer função, eu quero feedback. Então, é de cima para baixo e de baixo para cima. Não existe ordem hierárquica. Tem que ter o feedback. Tem que ter disponibilidade, né? Mas tu tem limite. Aí a gente cria as nossas regras para que o jogo siga. O que é que eu tenho que dar? A gente diz, a gente tem que dar resultados. Resultados para mim e para o cliente. Essa é a consequência. Então a gente muda a performance. O que a gente tem que fazer? Relacionamento interpessoal, muito, né? Essa questão de feedback, essa questão de você fazer a mensuração, né? Eu tenho profissionais que eu não preciso fazer reuniões com ele. Ele já tem uma desenvoltura, né? Mas isso não quer dizer que eu não falo com ele. Às vezes eu falo todos os dias. Né? Outros precisam de maior condução, né? Que é pegar na mão mesmo, e às vezes a gente tem que ir até o campo, até o local, ou chamar eles para perto, dizer, opa. A mesma coisa. Quando se encontra um desvio, qual é a melhor alternativa? Chama ele de volta e vamos rever os procedimentos. Né? Hoje a metodologia é um pouco diferente. Eu vejo o quê? Eu pego os procedimentos, ou tudo que eu tenho que tornar amplo, e fragmento para que eu possa, em doses homeopáticas, e liberando ele e chegando daquela forma, né? Entendi. Com a apresentaçãozinha, porque você tem que chamar a atenção audiovisual, né? A gente fala de conscientização. Eu acredito na conscientização à base de sensibilização. Se eu não abrir uma porta para que eu possa depositar a conscientização,
eu não vou chegar muito longe. Então, tem que ter esse retorno. Muito bom. Hoje em dia, quantas pessoas tu está gerenciando, senhor? Gerenciando em todos são aí na faixa de 300, né? São 300 funcionários ao todo. Mais ou menos. No time de segurança? No time de segurança é bem mais reduzido, até porque para 300 a gente tem aquele cálculo. Sim. E tem, por exemplo, eu tenho projetos que eu demando estar mais à frente, com uma equipe maior, que é termos de contratos e etc. É sabido, né? Como também eu tenho alguns serviços que a gente faz volante. O que a gente muda também, na verdade, a direção da empresa, ela cumpre a ideia da segurança do trabalho como prioridade, né? Até porque, qual é a prática hoje em dia? Você certificar a empresa, mostrar, porque isso traz um retorno. Então, eu teria ali também elementos, investimento maior na parte de segurança do trabalho para que ele possa dar o suporte àqueles que estão demandando aí no campo. Um ponto muito importante é saber trazer para perto. Como eu tenho essa comunicação remota em vários extremos, muitas vezes, do Brasil, né, ou até fora do Brasil, a gente tem que buscar trazer para perto. Então, ter uma forma, né, como eu tenho, por exemplo, para fazer uma conscientização cognitiva, uma linguagem que interage. Então, tenho que trazer também de uma forma esse funcionário saber o que é que ele precisa para chegar para ele. Opa, suporte é isso aqui. E temos recursos e ferramentas para isso, né? N recursos e ferramentas. Compete às organizações, cada uma delas, e os profissionais da área, né? Entender e implementar cada um no seu escopo de trabalho. Hoje você ainda visita o campo? Sim. Com bem menos frequência. Se depender de nós, eu vou dizer assim, tem mais próximos, as unidades mais próximas aqui, a gente visita uma frequência de 1 a 2 vezes por mês. A gente quer aumentar. No momento, eu estou em organização de auditoria da ISO. Então, demanda mais uma atenção no momento, né? Mas a gente toca. Vocês têm? Hoje temos a 9001 e estamos certificando já, né? Já passou pelo processo, está só fazendo já as tratativas da 14.000 e 45.001. A 18.000, hoje é 14.001, meu ambiente 45.001, que agora era a antiga 18. Isso. Perfeito. O que eu acho interessante é que o mesmo trabalho que tu desempenhava no Rio Grande do Norte, a linguagem é muito parecida nos outros estados do Brasil, né? Apesar de nós sermos um país de dimensões continentais, você sente diferença? Só do sotaque. Só do sotaque mesmo? Mas assim, quando tu chega com uma ideia de gestão na região sul e sudeste, elas são bem receptivas? Não tem como dizer que sim, na verdade. Existe um termômetro, né? Se eu chego mais para o norte, é mais quente. Se eu chego mais para o sul, é mais frio. Chega-se. Você consegue. Porque só é você conseguir entender o fio da meada. Como eu falei, sensibilidade. Se eu conseguir sensibilizar, quando eu tenho dificuldade de chegar com informação, até de uma aceitação, eu mudo minha estratégia. Então é basicamente isso. Aí vamos voltar para a sala de aula. Cacuete de professor. Eu não sei falar sem estar observando tudo. Aí eu observo o comportamento das pessoas. Essa percepção e a intuição também, ela traz o quê? Uma forma de você melhor trabalhar, ou uma oportunidade, ou uma forma diferente de você enxergar e de você conduzir de uma forma diferente para chegar no objetivo. Tem uma coisa que eu assim, acho que é algo que tem evoluído bastante e tem diminuído também os prazos, mas hoje em dia, como é que você, como gestor, lida com os prazos de aprovação de documentação dos técnicos? Existe alguma estratégia que você pode dar aí para as empresas para conseguir acelerar, não acelerar o processo, não vai passar procedimentos, mas que esse fluxo ele seja contínuo e não cheio de intercorrências, entendeu? Nós já pregamos alguns modelos no passado. Independente disso, mas você não tem como fazer uma coisa para ontem. Mas muita coisa, como eu diria, a melhor forma de falar aqui, a gente se planeja,
uma semana todinha, tranquila, na paz, para atender cada ponto. Mas apagar incêndio, eu não sou bombeiro. Não é uma piada, não, eu tô falando sério. Eu não sou bombeiro, mas é todo dia. Como você diz, os processos engessa, é um gap, né? Eu tenho que atender, mas não é só eu promover aqui, ou trabalhar com antecipação para chegar e conseguir colocar o trabalhador lá naquela unidade. Ele ou mais de um, né? Depois de uma integração, depois de todos os treinamentos. Não é fácil. A gente consegue antecipar o que a gente pode. E também o que é dentro do processo. Mas a gente tem um tempo aí que ainda tem aí de 2 semanas até 1 mês para fazer isso. Até porque o cliente final, ele só libera quando tudo está ok. Aí vem as empresas de monitoramento de documentos, que são N empresas. Né? Tá falando aqui, eu estava pensando aqui, Jesus. Não sei se eu falo, mas vou falar. A inteligência artificial vai ser muito útil nesse processo. Acho que a gente vai viver uma nova era aí de celeridade de aprovação documental. Porque tu estava falando, meu Deus, o que é que pode não é substituir, mas acelerar o processo? O duro que eu vejo que algumas coisas são ainda um pouco subjetivas, sabe? Porque às vezes para uma empresa aquele documento está ok, mas para outra algo não está legível, algo... Então assim, ainda eu vejo isso na prática, que ainda algumas coisas passam de um lado e não passam do outro. Vai muito da avaliação pessoal. Aquele técnico que avaliou, ele considera que... Então, a pessoalidade, né? Ainda tem um pouco de pessoalidade nesse processo, você concorda? É o vício do auditor. A pessoalidade. Pessoalidade. Lembra? Sim. Que ele chega e diz assim, eu vejo dessa forma. Mas está escrito assim. Aí ele disse, não, mas eu vejo, é meu entendimento. Aí o entendimento dele sobressai a todas as coisas. Mas como ele é o cliente, aí você entende que como ele é o cliente, essa pessoalidade dele, ela fica... Por isso que aí eu volto também para esse quesito técnico. Quando a gente fala de técnico, tanto na parte mecânica, tanto na parte... Né, eu sou engenheiro civil, mas na parte de blades, eu tenho que ter critérios. Se eu tenho um critério, a gente segue. Então, existe um procedimento, eu tenho que pautar isso no procedimento. Se eu não tiver... E aí o grande problema recai na exceção. Existe exceção? Sim. Então, por exemplo, onde eu posso ter uma introdução de um funcionário como forma administrativa. Ele entra, mas ele não pode fazer serviço. Isso é arriscado. Mas às vezes ele entra para fazer o quê? Fazer toda a parte de integração e tal. E aí a gente aproveita o tempo, ganhando tempo, vamos dizer, para fazer os treinamentos dele. Ele vai desenvolvendo durante 1 a 2 semanas e é o tempo que ele já vai estar liberado para trabalho. Mas assim, cada empresa tem o seu padrão, né? Mas você vê que, falando disso aí, tem algumas exigências, como aquele documento que é um plano de respiração, né, de proteção respiratória. Aí alguns querem que seja PPR. Alguns querem que seja feito dentro do parque eólico, outros permitem que seja feito dentro da empresa. E quando a gente apela para a norma, mas aí vem esse negócio, não, mas para mim tem que ser. E aí você pensa, ou você faz para atender porque você quer começar aquele projeto, ou você fica ali tentando discutir norma, não, porque a norma diz isso, porque a norma... E a pessoalidade do cara acaba vencendo no cansaço. Um profissional, ele não, na verdade, eu não devo andar com a norma debaixo do braço, até porque hoje em dia eu entro... eu posso andar... Antigamente, a gente tinha muito disso. As disciplinas, né, tanto na Tec Segurança do Trabalho, como na Engenharia de Segurança, e outros também, eu botava ipsis literis o que tinha na norma. Então você tinha que saber aquilo. Ou o direcionamento de alguém que tinha a caneta. Comentado a norma, né? Os comentários. Comentada, né? Mas os comentários. E aí eu digo meus mentores, né? Mas aí tem os fatos que ocorreram naquele cliente específico que causaram uma ação específica. Sim. Que depois dessa ação agora, além disso aqui que está na norma, também precisa isso daqui. Então tem... É o contrato, né? Mas aí eu entendo porque o contrato ele supera, deve, né, superar a legislação. O fato aqui é quando a documentação está de acordo com a legislação, mas entra o lado da
pessoalidade. Por exemplo, um exemplo prático. Tem um cliente nosso que ele exige como chama aquele sensor de cansaço? Isso, fadiga. Eu achei super interessante quando a gente começou a colocar, porque isso é muito bom para a gente proteger os funcionários, né? Para a segurança. Mas não são todos que entendem que isso é algo necessário. Mas é algo. Mas existem veículos que já disponibilizam isso. Mas dentro do próprio cliente, estou falando de uma mesma empresa, tem técnicos que consideram que é necessário e tem técnicos que não. Aí é processo. Tem técnico que exige em alguns parques e outros não. Só para você ter uma ideia, tu estava falando, eu lembrei que isso em 2012, quando a NR35 foi publicada, até hoje tem discussões sobre coisas relacionadas à NR35. Vou dar exemplo, velocidade de vento, coisas que ainda são muito discutidas, entendeu? E naquela época, casamento de EPI, né? Que o cinto esse tem... é um tema do naquela época não tinha. Mas aí que tá, por exemplo, na verdade existe uma matriz, oportuna essa conversa. Existe uma matriz da 3M, não só a Honeywell também, as outras empresas, elas estão fazendo a mesma coisa. A gente não vai entrar no critério daquelas que são bem resumidas nesse sentido. Mas vamos lá. Eu tenho um equipamento, hoje em dia existe um questionamento, existem alguns equipamentos que entram no CA e eles especificam todos os equipamentos que eu posso utilizar. Então, e tem empresa que confunde o dispositivo, né, de posicionamento estacionário como item de proteção contra queda. E o CA dele, ele é aberto para várias 3M, por exemplo, ou Honeywell, né, que eu tenho vários fabricantes dentro de um próprio proprietário. Então, isso acontece. Uma coisa é o cinto ser vinculado ao talabarte de detenção de queda e o trava-queda. Perfeito. Agora, o posicionador, se você for entrar o CA do cinto, ele pega vários posicionadores, independente da marca, mas desde que seja o próprio fabricante. Aí vem o critério do fabricante. Eu não sei qual país, eu lembro, não sei se eu estava em Portugal, e o cara estava dizendo que algumas linhas de vidas na Europa, elas não são casadas, aliás, alguns trava-quedas na Europa não são casados com o cinto, são casados com a linha de vida. Aqui começaram a casar o trava-quedas com um cinto. Com o cinto. Então, às vezes, você tem um conjunto completo, mas quando você se depara com a linha de vida, ela não... você não tem aquele trava-quedas. Até dá muito bom esse ponto, porque assim, eu vou falar... naquela época, você não tinha. Quando o Romulo citou aqui 2012, é um divisor de águas. Né? Porque você tem o quê? Uma mudança, você tem uma moralização da parte dos equipamentos que compõem o sistema de proteção individual contra queda, né? Que a gente se baseava na NBR. Certo? Ali é um diferencial. E a gente sabe que naquele tempo, você mesmo participou das reuniões, né? Para chegar a um resultado. Então, assim, é um diferencial. Hoje em dia, está na mão do fabricante. Né? Está na mão do fabricante. Aí eu digo assim, pega o manual de um fabricante X, tem critérios. Tu vai fazer validação de tanto tempo, tal, submeter equipamento tal, né? Pega outros, não tem critérios. E agora? Quem vou escolher, né? Como eu fico, entendeu? Aí vem a parte do que o Romulo falou, assim como uma analogia. O cliente, eu tenho uma legislação, mas a regra do meu cliente, ele sabe de uma empresa aqui europeia que botava 50 centímetros, trabalho em altura, né? Eu acho que o Edgar chegou a trabalhar com essa empresa. Tá bem. 50 centímetros, ela assim, subiu no caixote, tem que ter um sistema. Tem que ter o sistema, né? Que aí, até a gente pode falar, naquela época você via mais os caminhão Munk, né? Os guindaltos com a linha de vida. Que, claro, na Petrobras também tinha, né? Não, mas ali, venhamos e convenhamos, muitos daqueles... Arranjo técnico. Linha de vida, alguma coisa perto disso, entendeu? Aí o que mais engraçado é que tinha linha de vida. A linha de vida ficava, sei lá, 3,80 metros, mais ou menos, do chão.
E o cara trabalhava na linha de vida conectado com o Talabarte, que o Talabarte sozinho já tem 1,35 m. E ainda tem aquele... Ainda tem um absorvedor de impacto, ainda tem a altura do cara. Então o cara ia escorregar e ia bater no chão. Que obedecer a norma. A primeira norma de 2012, ela vinha até 60 centímetros, eu não precisava, lembra? Sim. Não precisava do absorvedor. Ela foi mudando. Hoje não existe nem mais aquele item. Ou outros também, né? Mas assim, é lembrado como era no início e a gente acompanhar esse processo de mudança também, é a atualização, né? Que aí é um quesito, requisitos legais, é um quesito para a gente acompanhar. Segurança do trabalho. Eu creio que nós temos aí a probabilidade de uma grande mudança. Eu vejo com bons olhos até um movimento dos fabricantes em relação a uma mudança em desenvolvimento de equipamentos, novas soluções voltadas para trabalho em altura. Eu acho que nós vamos viver aí bons anos com o que vai chegar. Ainda tem muita coisa boa chegando em relação a soluções. Porque as soluções para trabalho em altura, espaço confinado, etc., eram muito limitadas. Existia ali uma quantidade de equipamentos e soluções e a pessoa, a partir daquilo, tinha que desenvolver várias outras soluções. Isso. E o que eu tenho visto é um movimento diferente. Tem a apresentação de várias soluções para os vários problemas que são apresentados. Muito bom. Isso é fantástico, entendeu? Eu costumo dizer, 2006 a norma de espaço confinado. Sim. 2012 a norma de NR85. Mas o espaço confinado você não vê. Tem que ter o interesse da parte. Então, até assim, por exemplo, vamos voltar para o aerogerador. Tem um dispositivo do hub e lá tinha as observações que aquele local, dependendo do fabricante, ele diz que aquele local é um espaço confinado. Do termo confinamento, né? É o entendimento lá fora. Então, você tem que pedir permissão, entender. Não, mas aqui tem ventilação, só abrir a escotilha, depende do modelo da máquina. É porque falta isso, conhecer vários modelos de máquina. Agora, chegou na Blade, não tem para onde, tem que ter a plaquinha lá. Tem que ter a plaquinha lá. Tem que classificar, não? Tem que classificar. É um caminho sem volta, né? Aí muita gente não entende isso, né? Então, assim, você chegar... Vamos botar a melhor situação que tem. Você está no sul, no inverno. Você pegou na estrutura metálica da escada, beleza, é ruim. Mas você está dentro de uma Blade até confortável. Agora vai para o Piauí, meio de ponto. Pega, né? Entra. Quanto mais você entra na Blade, mais rarefeito. Fica aquele quente, pesado. Qual a probabilidade de alguém ter um mal súbito? Não funcionar? Bem maior. E é nessas horas que eu tenho que realmente examinar as condições térmicas, né? As condições também da pessoa, a reposição de isotônicos e etc. para poder estar trabalhando ali. A hidratação. Então, são coisas que a gente deve... Assim, o que eu vejo de interessante é que a indústria eólica, ela começou se inspirando em uma boa indústria, né? Ela se inspirou na indústria de petróleo e gás. Isso. Hoje em dia, na tua visão, você acha que a preocupação da segurança da indústria eólica superou a indústria de petróleo e gás? Ou ainda estão ali... Sim. Você crê que superou? Não posso dizer assim, generalizar. Mas, em suma, a maioria delas, sim, elas priorizam isso. Em suma, a maioria. Eu lembro demais que a indústria, quando chegou no Brasil, ela veio com conceito, inclusive vários documentos que eu peguei para traduzir, eles se baseavam nas normas da British Standard, que eram baseados na BP, que era a British Petroleum, que era a empresa de petróleo. E aí, uma vez eu perguntei, vocês se baseiam nas normas de petróleo? Sim, porque é uma das indústrias mais exigentes relacionadas à segurança do trabalho. E aqui, por muitos anos, a Petrobras foi o topo da cadeia, né? Foi a grande universidade. A grande universidade em relação a isso. Quando você falou do CT Gás, eu lembrei. Porque o peso dela maior é Petrobras, né? A instituição do Senai é um convênio. Entendi. O CT Gás. Muito bom. Perguntas? Muito bom. Perguntas? Acho que a gente está tendo uma aula aí muito boa sobre segurança. Muita informação. Né? Assim, eu costumo dizer que a segurança do trabalho, ela antecede a operação.
né? Sim. Ela segue a operação. Quando você tem a premissa de se antecipar, eu associo a prevenção à antecipação, é de conhecer o antes. E aí eu só vou botar meus pés naquele local que eu sei onde eu estou pisando. Faz um sentido bom aí. Tem uma frase que eu escutei muito na época de formação do Corpo de Bombeiros, que é: o acidente só acontece onde a prevenção falha. Que os pilares que eu trouxe no início, quando eu falei, a gente vê prevenção, e não é só prevenção, que eu tenho que ter a parte de proteção. A prioridade é entender, depois é proteger, mas ela não existe sem também as outras ações de prontidão e resposta. São 3 pilares, porque se falhar uma das duas ou as duas, eu tenho como atender. Não, você já está pensando no errado, para que você paga um seguro? É para que o acidente ocorra? Não, é para que tenha garantia do bem perdido. É o ressarcimento pela perda. Assim, a prontidão e a resposta. E por isso que eu digo, a gente tem que procurar entender os processos da melhor forma possível e se resguardar disso, ter uma boa ação. Lembra, o melhor treinamento, os que mais exigem são os que tornam o dia a dia mais fáceis. É basicamente isso. É assim que a gente vem aprendendo. Guerra fácil. Isso. É verdade. Mas a gente tá procurando paz, né? Não guerra. Passa uma recomendação aí para o profissional que ele quer entrar na indústria eólica, Na área de segurança. na área de segurança do trabalho área de especificamente. segurança do trabalho, beleza. Não só para a área de segurança do trabalho, mas assim, todos aqueles que tiverem interesse de adentrar na área eólica, né, é estudar, fazer os cursos, né, se especializar, né, buscar uma área que mais se identifica. Isso é um caminho muito das bom. Pedras que a gente chama, né? Mas tem que ter o conhecimento não só específico, como também o conhecimento normativo. Eu vou dizer agora um pouco da minha experiência para que todos entendam como é o dia a dia no campo, mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá fora, os profissionais da área de segurança, saúde e meio ambiente, eles eram destacados dos profissionais de operação, que eram convidados. E aquela empresa europeia lá que eu falei, as americanas, a gente tinha muito de agente. Em todas as reuniões que a gente participava, inclusive na derradeira empresa que eu tive trabalhando, que é uma companhia chinesa, todos os CEOs, os presidentes, eles falam a mesma coisa. Cada um é um agente de segurança. Às vezes a gente quer procurar a responsabilizar os outros por atos nossos. Entender que minha responsabilidade é comigo e com o meu próximo. Então, é uma coisa que, se eu entendo a minha função específica, o que eu devo fazer, e se eu conseguir adentrar aí também com as performances de segurança, saúde e meio ambiente, eu vou garantir o meu efetivo e realizar e chegar no resultado. É interessante, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem qual caminho trilhar, né? Por onde começar. Mas parece que 100% das pessoas que a gente conversa aqui falam que a maneira mais acessível, não digo nem fácil, mas acessível, de mobilidade social e de acesso a oportunidades continua sendo o estudo, né? Continua sendo a qualificação. Qualificação. Impressionante. Vou dizer assim, eu sou suspeito em falar porque a gente faz a formação, procura o conhecimento específico para que a gente possa entender cada vez mais do que a gente está trabalhando, para que a gente possa responder à altura, né? Entre outros. Eu vou fazer curso de inspeção e reparo de pá. Eu fiz, mas era para conhecer, para ter um entendimento. Entendeu o processo, porque daí né? Facilita a minha visão para eu implementar as ações de segurança e saúde do trabalho. A parte mecânica de um aerogerador. Não é só porque está lá todos os dias. Às vezes chegam, na época que eu era técnico, o engenheiro chegava para mim: rapaz, eu sou só gerente, tu conhece mais de máquina do que eu. Não é por aí, né? A gente faz curso, fiz curso de qualificação, eu venho da base do Senai, como eu disse, eu venho da base da Escola Técnica Federal, e a gente vai aprendendo uma coisa e outra e vai somando esses conhecimentos até chegar a esse denominador comum e a aplicação dele. Então a gente vai graduando e vai fazendo para chegar nesse resultado. Eu arriscaria dizer que eu nunca fiz um
treinamento, um curso ou uma especialização que eu não tenha Que não serviu de nada. que não Aproveitado. serviu de nada, mas não existe mesmo, né? Realmente. Não é aquela. Para que a gente faz? Para que eu pago essa disciplina, né? Não me lembro nem. Mas tudo. sempre soma, sempre soma, sempre tem algo ali. Eu lembrei agora de um influencer que ele dizia que ele trabalhava com criatividade. Ele dizia que quando chegava no avião, ele não lia nem estudava nada sobre criatividade. Ele ia ler revistas revistas sobre área rural, sobre área de agricultura. Para ver se agregava. Ele esqueceu, rapaz, eu esqueço tudo que está na minha área, nada de gestão. Eu ia ler outros assuntos, qualquer revista, qualquer livro. E ele disse que isso acabava somando a base dele. Ócio produtivo. Aí ele disse ele até falava de uma teoria chamada teoria do tesão, né? Mas não é... É o tema mesmo. É o T mesmo, né? Ele dizia que ele era muito profundo na área dele, tipo, você é muito profundo na área de segurança do trabalho. E raso, né? Só que a parte de cima do T eu sou raso, mas quantas conexões eu vou fazendo entre essas duas coisas? Aí quem decide é você. Entendeu? Então essa informação rasa se conecta à informação profunda. E aí eu vou tendo mais conexões porque eu vou aumentando esse telhado do T. Isso. Muito bom. É, muito bom. Então assim, eu fiquei, faz sentido isso aqui. Então tudo que você lê, algum canto, vai se conectar. De alguma com maneira você aprende. É. Com certeza. Então eu queria agradecer aqui o Igor, né? Foi fantástico o bate-papo. Que bom. Queria dar um presente para ele aqui, Opa. um livro. Na área dele. Aí, Na área dele, né? Esse livro eu escrevi esse ano. Na realidade, eu comecei a escrever em 2020, mas foi concluído esse ano, né? Fui ralando. Perfeito. E eu Eu sei olhava como é para que é ele, isso. publico, não publico, mando, envio, não envio para a gráfica, enfim. Criei coragem, mandei fazer. Opa. O nome do livro é Mente Segura, Vida Segura, tá? Muito grato. Né? Eu que agradeço aqui o convite. Né? Demorei um pouquinho, mas a gente está nessa fase aí de mudança. né? Deu certo. Tava e viajando. fico à disposição, né? Sempre o que eu puder contribuir, trazer. Não só aqui nesse bate-papo, eu aprendo muito. Eu sempre digo isso, quando eu estou falando, eu estou aprendendo. Como também para os demais, né? Eu fico à disposição e quem puder ajudar, para ajudar uma pessoa, estamos aqui. Para salvar uma vida, né? Estamos aqui. Salvar uma vida já valeu a pena Já viver. valeu a pena viver. Gostei. Essa canequinha é sua aí, para você tomar seu café. Pode levar, é um presente Grato. nosso para você, Grato. tá? É sugestivo, né? Cheio de aerogerador. Isso. Você Opa. Eu ia fazer um comentário, mas eu vou deixar para lá. Não, Olha fala lá, aí. pô. A minha esposa que diz, rapaz, que eu ganho muitas canecas, né? Para onde você vai, Sim, você... sim, um presente. Essa é mais bonita. Não, com certeza. Essa aqui, muito Aí obrigado. ela, mas aí. que tanta caneca é essa aqui? Mas é isso, grato mesmo. Muito Legal. grato e fica à disposição aí no que eu puder auxiliar. Tá Tamo ótimo, junto, tamo então. junto. Então, queríamos agradecer aqui, queríamos te dizer, se você tem interesse de patrocinar esse podcast, tem esse QR Code, tá certo? Se você quiser seguir aí o Igor Xavier nas redes sociais, fala aí o teu arroba aí. Arroba. Minha rede social, você fala em Instagram. LinkedIn, Instagram, pode Eu ser sou mais Instagram. profissional, vamos pro LinkedIn. É Igor Xavier, né? Vocês vão encontrar lá. Só colar Igor Xavier ou Igor Chaper, né? Igor Chaper, que é o do Instagram. Legal. Fique à vontade. Legal. Legal demais. Obrigado, Igor, pelo Satisfação. tempo aqui, por tanta informação aí. Agradeço pelo conteúdo, pela disposição de estar aqui com a gente. E agradeço você por estar nos acompanhando até agora. Então deixa o teu like aí, coloca o dedinho aí no joinha, deixa o like, No segue, né? compartilha com alguém e nos segue, né? Vem conosco aí, amigos da Eólica. Não deixe essa mensagem morrer. Continue vivificando ela e enviando para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado. Amigos da Eólica. Valeu Boa, demais. boa.